E se eu lhe dissesse que existe um evangelho que a Igreja mantém oculto há quase 2000 anos, um evangelho que não apenas revela conversas íntimas entre Jesus e seu discípulo mais próximo, mas também expõe a verdadeira razão pela qual as mulheres foram sistematicamente excluídas de cargos de liderança espiritual no cristianismo primitivo. Durante séculos, os guardiões da fé decidiram quais verdades mereciam ser conhecidas e quais deveriam permanecer enterradas em silêncio. Mas hoje, graças a extraordinárias descobertas arqueológicas e décadas de rigorosa pesquisa acadêmica, podemos finalmente acessar um dos textos mais controversos e reveladores da história do cristianismo, o Evangelho de Maria Madalena. Este não é mais um vídeo sobre teorias da conspiração infundadas. O que você está prestes a descobrir é apoiado por manuscritos autênticos, análises filológicas de universidades prestigiosas como Harvard e Oxford, e evidências históricas que foram deliberadamente ignoradas por instituições religiosas tradicionais. O papiro que contém este evangelho foi descoberto em 1896 em Akhmin, Egito, mas seu conteúdo completo só foi traduzido e publicado em 1955. Quer saber por que demorou quase 60 anos para que essa descoberta fosse divulgada? A resposta é tão perturbadora quanto fascinante. Este evangelho não apenas apresenta Maria Madalena como uma discípula extraordinária, mas também como a receptora de ensinamentos secretos que Jesus não compartilhou com os outros apóstolos. Ainda mais perturbador, revela as tensões e invejas que existiam entre os discípulos, particularmente entre Pedro e Maria, e como esses conflitos moldaram o futuro da Igreja de maneiras que você jamais imaginou. E se a história que você conhece sobre Maria Madalena, como uma prostituta arrependida, for completamente falsa? E se essa caracterização for uma distorção deliberada, criada para desacreditar uma mulher que, segundo este evangelho, possuía uma compreensão espiritual tão profunda que até os outros discípulos a invejavam. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensava saber sobre as origens do cristianismo. Porque, quando terminar de ouvir esta revelação, você nunca mais verá a história da Igreja da mesma forma. A verdade, como sempre, é muito mais fascinante e complexa do que aquilo que nos foi ensinado. Se você já se sentiu enganado, esta mensagem é para você.
Se você já experimentou aquela sensação agridoce de descobrir que algo em que acreditava profundamente não era exatamente como lhe disseram, então você entenderá a mistura de dor e libertação que surge quando a verdade finalmente vem à tona. Muitos crentes já passaram por aquele momento devastador em que perceberam que as respostas que receberam durante anos não satisfaziam verdadeiramente as perguntas mais profundas de suas almas. Talvez você tenha sido uma daquelas pessoas que ousou questionar, apenas para ser silenciada, com frases como "você não deve duvidar" ou "a fé não exige explicação". Talvez você tenha experimentado aquela solidão espiritual que surge quando seu coração busca por algo mais autêntico, mais real, mais conectado à essência divina que você sabe que existe. A sede pela verdade espiritual é uma das experiências mais humanas e sagradas que existem. Quando a alma reconhece que existe algo além das narrativas oficiais, quando intui que a conexão com o divino pode ser mais íntima e direta do que nos foi ensinado, esse despertar pode ser libertador e aterrorizante, porque significa que devemos estar dispostos a reconstruir nossa fé sobre bases mais sólidas e autênticas. O evangelho que você está prestes a ler fala precisamente a esse coração sedento. Maria Madalena, segundo esse texto antigo, também vivenciou essa busca por uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Ela não se contentou em ser uma seguidora passiva, tornou-se uma buscadora ativa da mais alta verdade espiritual. E por essa mesma razão, seu testemunho foi considerado perigoso demais, revolucionário demais para as estruturas de poder que se formavam. Você já sentiu que seu relacionamento com Deus poderia ser mais direto, mais pessoal, sem tantos intermediários? Já percebeu que a espiritualidade autêntica transcende as limitações institucionais e se conecta diretamente com o divino dentro de você? Essas não são perguntas heréticas, são perguntas profundamente espirituais que ressoam nos corações dos buscadores há milênios. A história de Maria Madalena é a história de todos aqueles que ousaram olhar além do estabelecido, que confiaram em sua experiência espiritual direta e que pagaram o preço de serem incompreendidos por aqueles que preferiram o conforto de verdades inquestionáveis. Se estas palavras ressoam com você, junte-se a esta comunidade de buscadores da verdade. Inscreva-se para não caminhar sozinho neste despertar.
Porque a verdade espiritual não se encontra no isolamento, mas na comunhão com outros corações que também buscam o que é autêntico, o que é real, o que é verdadeiramente sagrado. O Evangelho de Maria Madalena é um texto gnóstico escrito em copta, provavelmente entre os séculos II e IV d.C., que apresenta uma perspectiva radicalmente diferente sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Descoberto em 1896 em Akhmin, Egito, este manuscrito faz parte dos chamados Códices de Berlim, atualmente conservados no Museu Egípcio de Berlim. Por que este evangelho foi rejeitado pela igreja primitiva? A resposta está em seu conteúdo revolucionário. Ao contrário dos evangelhos canônicos, que se concentram na vida pública de Jesus, este texto revela ensinamentos particulares, conversas íntimas entre o mestre e aquele que era aparentemente seu discípulo mais dotado espiritualmente. O manuscrito começa com uma cena pós-ressurreição, onde Jesus dá suas instruções finais aos discípulos. Mas aqui está o elemento perturbador. Quando Jesus vai embora, os discípulos ficam confusos e amedrontados. É Maria Madalena quem deve confortá-los e compartilhar os ensinamentos secretos que só ela havia recebido. O texto copta diz literalmente: Maria levantou-se, cumprimentou a todos e disse aos seus irmãos: Não chorem, não fiquem tristes, não duvidem, pois a sua graça estará com vocês e os protegerá. Em vez disso, louvemos a sua grandeza, porque ele nos preparou e nos tornou verdadeiros seres humanos. Esta Maria não é uma seguidora passiva, ela é uma líder espiritual que guia os outros discípulos. Mas a verdadeira controvérsia surge quando Maria começa a compartilhar uma visão que recebera de Jesus. Segundo o texto, ela teve uma visão do Senhor e conversou com ele sobre a natureza da alma e sua ascensão espiritual. André imediatamente expressa incredulidade. Irmãos, o que vocês acham disto? Eu, por exemplo, não acredito que o Salvador tenha dito essas coisas, pois esses ensinamentos são ideias estranhas. Pedro, representando a autoridade apostólica tradicional, é ainda mais hostil. Acaso o Salvador falou a uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? Deveríamos todos mudar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? A tensão aqui é palpável e revela conflitos reais na comunidade cristã primitiva. A defesa de Maria vem de Levi, que repreende Pedro. Pedro, você sempre foi impulsivo. Agora eu o vejo lutando contra a mulher como adversários.
Mas se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Esta passagem é explosiva porque sugere que Jesus tinha um relacionamento especial com Maria Madalena, que ele a amava mais do que a nós. A palavra copta usada aqui, ma'ir, pode ser interpretada como profundo amor espiritual, mas também como afeição íntima. Essa ambiguidade alimenta debates teológicos há décadas. O Evangelho foi rejeitado por várias razões doutrinárias específicas. Primeiro, promovia uma cristologia gnóstica que enfatizava o conhecimento secreto em detrimento da fé simples. Segundo, apresentava uma mulher como receptora de revelações especiais, desafiando as estruturas patriarcais emergentes. Terceiro, sugeria que a salvação vinha por meio do autoconhecimento interior, não apenas pela morte expiatória de Cristo. Os padres da Igreja, especialmente Irineu de Lyon em sua obra Adversus Haereses, contra as heresias, escreveram extensivamente contra os textos gnósticos que apresentavam Maria Madalena como uma figura de autoridade espiritual. Irineu argumentava que esses ensinamentos pervertem a ordem natural estabelecida por Deus e representam doutrinas de demônios. No entanto, estudos contemporâneos de acadêmicas como Elaine Pagels, de Princeton, e Karen King, de Harvard, mostraram que esses textos não eram necessariamente heréticos de uma perspectiva histórica, mas representavam vertentes legítimas do cristianismo primitivo que mais tarde foram marginalizadas, por razões teológicas e políticas. A exclusão deste evangelho do cânon bíblico não foi acidental. Foi parte de um processo deliberado de construção de ortodoxia que favoreceu interpretações que consolidaram o poder institucional masculino em detrimento de perspectivas que celebravam a liderança espiritual feminina. A relação entre Jesus e Maria Madalena, conforme apresentada neste evangelho apócrifo, transcende completamente a narrativa tradicional que conhecemos. Embora os evangelhos canônicos a mencionem apenas em momentos cruciais, como a crucificação e a ressurreição, este texto revela uma intimidade espiritual que tem sido sistematicamente ocultada da história oficial do cristianismo. O Evangelho nos apresenta uma Maria que não só esteve presente em momentos importantes, mas também foi a confidente mais próxima de Jesus, a destinatária de seus ensinamentos mais profundos e complexos.
Quando o texto diz que o Salvador a amou mais do que a nós, não se refere necessariamente a um relacionamento romântico, mas sim a uma conexão espiritual tão profunda que gerou ciúmes entre os outros discípulos. Mas que tipo de ensinamentos Maria estava recebendo que os outros não conseguiam entender? O Evangelho descreve uma visão mística em que Jesus lhe explica a natureza da alma e sua ascensão através de diferentes níveis espirituais. Segundo o texto, Maria teve uma visão com o Senhor e perguntou-lhe: Senhor, como vê aquele que tem a visão? Através da alma ou através do espírito? A resposta de Jesus é profundamente esotérica. Ele não vê nem através da alma, nem através do espírito, mas a mente que está entre os dois vê a visão. Esta conversa revela uma Maria com extraordinária capacidade intelectual e espiritual, capaz de formular perguntas teológicas sofisticadas que vão ao cerne da experiência mística. Não é por acaso que ela recebe essas revelações. O texto sugere que havia algo único em sua capacidade de compreensão que a distinguia até mesmo dos discípulos mais próximos. O Evangelho também nos conta que Maria compartilhou com os discípulos o que vira durante a ascensão da alma. Vi o Senhor numa visão e disse-lhe: Senhor, hoje te vi numa visão. Ele me respondeu e disse-me: Bem-aventurado és tu, porque não te perturbaste ao me ver, pois onde está a mente, aí está o tesouro. Essa bênção especial que Jesus concede a Maria, por sua estabilidade espiritual durante a visão mística, indica um relacionamento mestre-discípulo que havia alcançado níveis extraordinários de intimidade espiritual. Mas aqui está o elemento mais perturbador de todos. Quando Maria termina de compartilhar sua visão, a reação de Pedro é devastadora. O texto diz: Pedro respondeu falando sobre essas coisas e perguntando sobre o Salvador. Ele falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? Deveríamos todos nos converter e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? A reação de Pedro revela algo crucial. Havia ensinamentos que Jesus compartilhava com Maria em particular, conversas íntimas que não incluíam os outros discípulos. A expressão sem o nosso conhecimento sugere que havia encontros regulares entre Jesus e Maria, que não eram públicos. Por que Jesus escolheria Maria para essas revelações especiais? O Evangelho sugere que Maria tinha uma compreensão espiritual superior à dos outros discípulos. Quando Levi defende Maria, ele diz algo revolucionário. Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós.
A palavra conhece aqui é crucial no contexto bíblico, onde conhecer frequentemente implica uma intimidade profunda, uma compreensão completa da essência de uma pessoa. Essa relação especial entre Jesus e Maria não era apenas pessoal, mas também tinha profundas implicações teológicas. Se Maria foi de fato receptora de ensinamentos que os outros discípulos não receberam, então ela possuía uma autoridade espiritual que desafiava as estruturas hierárquicas que se formavam na igreja primitiva. O Evangelho também sugere que esse relacionamento especial não era secreto por motivos românticos, mas sim espirituais. Maria havia alcançado um nível de compreensão mística que exigia ensinamentos mais avançados. Como diz o texto, pois onde está a mente, aí está o tesouro. Maria havia desenvolvido a capacidade mental e espiritual necessária para receber revelações que outros não conseguiam processar. Esta revelação o surpreende? Descobrir que ela poderia ter sido não apenas uma seguidora, mas uma líder espiritual com acesso a ensinamentos que nem mesmo Pedro pôde receber, muda sua percepção sobre Maria Madalena? Deixe sua opinião abaixo. Sua voz importa nesta busca espiritual. Porque reconhecer a verdadeira natureza desse relacionamento não diminui a figura de Jesus, mas revela sua sabedoria em reconhecer e nutrir uma capacidade espiritual excepcional onde quer que a encontrasse, mesmo quando desafiava as expectativas sociais de sua época. O silenciamento de Maria Madalena não foi acidental. Foi o resultado de uma campanha sistemática e deliberada que transformou a líder espiritual mais proeminente do cristianismo primitivo em uma figura marginal e distorcida. Para compreender a magnitude dessa manipulação histórica, precisamos examinar como as estruturas patriarcais emergentes na igreja primitiva viam Maria como uma ameaça existencial à sua autoridade. O problema fundamental colocado por Maria era sua autoridade espiritual direta. Segundo o Evangelho, ela não derivava sua autoridade de Pedro ou dos outros apóstolos homens, mas diretamente de Jesus. Isso criou uma linha independente de sucessão apostólica que desafiava a emergente estrutura hierárquica masculina. Se Maria tivesse acesso a ensinamentos que nem mesmo Pedro havia recebido, então sua autoridade espiritual era, em certo sentido, superior à do suposto líder dos apóstolos. Evidências históricas mostram que, nas primeiras comunidades cristãs, as mulheres ocupavam cargos de liderança significativos.
Paulo menciona Febe como diácona, não diaconisa, em Romanos 16, 1, Priscila como colíder com seu marido Áquila e Júnias como a mais destacada entre os apóstolos, em Romanos 16, 7. No entanto, traduções posteriores masculinizaram sistematicamente esses nomes e minimizaram esses papéis. Júnias, por exemplo, foi traduzida como Júnias, masculino, em muitas traduções até o século XX. A transformação de Maria Madalena de líder espiritual em prostituta arrependida foi orquestrada especificamente pelo Papa Gregório Magno em 591 d.C. Em uma série de homilias, Gregório deliberadamente fundiu a figura de Maria Madalena com a mulher pecadora anônima de Lucas 7 e com Maria de Betânia, criando uma figura composta que reduziu o apóstolo mais proeminente a uma história de redenção sexual. Essa distorção não foi um erro teológico inocente, foi uma estratégia política calculada. Ao transformar Maria em uma ex-prostituta, a Igreja institucional alcançou vários objetivos simultâneos. Primeiro, eliminou a ameaça à sua autoridade apostólica independente. Segundo, criou uma narrativa que reforçava a noção de que as mulheres precisavam da redenção masculina. Terceiro, estabeleceu um precedente para deslegitimar a liderança feminina na Igreja. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e os concílios subsequentes foram instrumentais nesse processo de supressão. Quando o imperador Constantino convocou os bispos para estabelecer a ortodoxia cristã, textos que apresentavam mulheres em funções de liderança espiritual foram sistematicamente excluídos do cânone. Não se tratava apenas de determinar quais textos eram inspirados, mas de decidir que tipo de igreja se queria construir. A historiadora Elizabeth Schussler Fiorenza, em sua obra Em Memória dela, documenta como as referências a mulheres líderes foram gradualmente editadas, minimizadas ou reinterpretadas em textos patrísticos. Padres da Igreja, como Tertuliano, escreveram explicitamente contra a liderança feminina. Não é permitido a uma mulher falar na Igreja, nem ensinar, nem batizar, nem oferecer, nem reivindicar para si o exercício de qualquer função masculina, muito menos o ofício sacerdotal. Mas o silenciamento de Maria teve consequências que vão além da política eclesiástica. Ao suprimir seu testemunho, a Igreja perdeu uma perspectiva espiritual única que enfatizava a experiência mística direta, a igualdade espiritual entre os gêneros e uma compreensão mais sutil da natureza divina. O cristianismo que emergiu desse processo de supressão era mais autoritário, mais hierárquico e menos inclusivo do que poderia ter sido. Evidências arqueológicas corroboram essa interpretação.
Afrescos nas catacumbas romanas mostram mulheres oficiando cerimônias religiosas, abençoando a Eucaristia e liderando congregações. A Capela de Teodora, em Ravenna, mostra mulheres em funções claramente sacerdotais. No entanto, esses vestígios visuais foram posteriormente reinterpretados ou ignorados pela história oficial da Igreja. O impacto psicológico desse silenciamento também foi profundo. Ao eliminar modelos femininos de liderança espiritual, a Igreja criou um vácuo que persiste há quase 2 milênios. As mulheres cristãs perderam não apenas representação institucional, mas também exemplos de autoridade espiritual feminina que poderiam imitar. A pergunta que inevitavelmente surge é: o que teria sido diferente se a voz de Maria Madalena tivesse sido preservada? Como o cristianismo teria evoluído com uma tradição apostólica que incluísse perspectivas femininas na liderança espiritual? Teríamos tido uma igreja mais inclusiva, mais mística, mais focada na experiência espiritual direta do que na autoridade institucional. O silenciamento de Maria Madalena representa um dos grandes IC da história ocidental. Seu evangelho não apenas revela ensinamentos perdidos, mas também nos mostra um caminho alternativo que o cristianismo poderia ter trilhado. Um caminho em que a autoridade espiritual se baseasse na compreensão mística e na experiência direta do divino, não em posição institucional ou gênero. Um caminho em que mulheres e homens pudessem ser igualmente receptores e transmissores da mais alta verdade espiritual. Os ensinamentos de Maria Madalena, conforme revelados em seu Evangelho, apresentam uma espiritualidade radicalmente diferente daquela que conhecemos do cristianismo institucional. Enquanto a Igreja tradicional enfatiza a salvação pela fé na morte expiatória de Cristo, Maria ensinou algo muito mais revolucionário, que o reino de Deus não é um lugar para onde vamos após a morte, mas uma realidade espiritual que podemos experimentar aqui e agora, dentro de nós mesmos. O cerne de seu ensinamento encontra-se em uma das frases mais poderosas do Evangelho: "Não tendes necessidade de templo, pois o templo sois vós." Essa afirmação não é simplesmente metafórica, é uma afirmação ontológica da natureza divina inerente a cada ser humano. Maria ensinava que a conexão com o divino é direta, pessoal e imediata, sem a necessidade de intermediários institucionais.
Segundo o texto, quando Maria compartilhou a visão que recebera de Jesus, ela descreveu um processo de ascensão espiritual que a alma experimenta ao se libertar dos laços do mundo material. Nessa visão, a alma precisa passar por vários poderes ou níveis de consciência antes de alcançar a verdadeira paz. Jesus lhe explicou: quando a alma ultrapassa o terceiro poder, ascende e vê o quarto poder, que tem 7 formas. Este ensinamento sobre a ascensão da alma representa uma compreensão sofisticada da psicologia espiritual. Maria estava descrevendo o que místicos de todas as tradições vivenciaram, que o caminho para a iluminação espiritual requer a transcendência progressiva das limitações da mente comum, dos apegos emocionais e das identificações com o ego. Mas o ensinamento mais radical de Maria era sobre a natureza da realidade espiritual. Quando Jesus lhe diz na visão, onde está a mente, aí está o tesouro, ele está apontando que a verdadeira riqueza espiritual não se encontra no mundo externo, mas na transformação da consciência. Essa perspectiva antecipou em séculos a compreensão de tradições contemplativas como o Zen budismo e o sufismo islâmico. Maria também ensinou que o pecado, em seu sentido mais profundo, não é uma transgressão moral, mas uma desconexão de nossa natureza divina essencial. Em seu evangelho, ao descrever a ascensão da alma, os poderes que tentam impedi-la representam as ilusões e os apegos que nos mantêm separados de nossa verdadeira identidade espiritual. O primeiro poder diz: para onde vais? Estás preso na iniquidade. Mas a alma responde: eu te vi, mas tu não me viste nem me reconheceste. Essa resposta revela uma compreensão profunda. O mal só tem poder sobre nós enquanto nos identificarmos com nossas limitações. Quando reconhecemos nossa natureza divina essencial, as forças negativas perdem a capacidade de nos afetar. É um ensinamento que ressoa com a declaração de Jesus no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Maria também ensinou sobre a natureza ilusória do tempo e da morte. Em sua visão, quando a alma é finalmente libertada, ela repousa silenciosamente por um momento no éon. Este éon não é um período temporal, mas um estado de consciência que transcende o tempo comum. Maria estava descrevendo o que os místicos chamam de o eterno agora, um estado de presença total, onde passado e futuro se dissolvem na experiência imediata do divino. Um dos ensinamentos mais belos de Maria diz respeito à natureza do amor espiritual. Ao contrário do amor romântico ou familiar, que é condicionado pelas circunstâncias, o amor que Maria descreve é incondicional e universal.
Quando o Evangelho diz que Jesus a amou mais do que a nós, refere-se ao reconhecimento da capacidade de Maria de encarnar esse amor divino incondicional. Os ensinamentos de Maria sobre o reino interior também incluíam instruções práticas para a vida espiritual. Ela enfatizava a importância da contemplação silenciosa, da observação dos movimentos da mente e da prática da presença consciente. Essas não eram técnicas esotéricas reservadas a uma elite espiritual, mas ferramentas disponíveis a qualquer pessoa sinceramente comprometida com seu crescimento espiritual. Talvez o ensinamento mais revolucionário de Maria tenha sido sua compreensão da igualdade espiritual fundamental. Para ela, a capacidade de realizar a natureza divina não dependia de gênero, posição social ou filiação religiosa. Dependia unicamente da sinceridade do coração e da disposição de transcender as limitações do ego. Essa perspectiva era tão radical que ameaçava as estruturas hierárquicas emergentes da igreja primitiva. Maria também ensinou que a verdadeira ressurreição não era apenas um evento futuro, mas uma experiência presente disponível a todos. Quando a alma se liberta das ilusões do mundo material e reconhece sua natureza divina essencial, ela experimenta uma forma de ressurreição espiritual que transcende a morte física. Esse ensinamento transformou a ressurreição de uma doutrina que deve ser acreditada em uma experiência que pode ser vivida. A mensagem central de Maria pode ser resumida em uma afirmação que revoluciona toda a espiritualidade tradicional. O reino de Deus está dentro de vocês, e todo aquele que se conhece o encontrará. Este não é um convite à introspecção egoísta, mas a uma jornada heróica em direção à descoberta de nossa identidade divina mais profunda. Uma jornada que não requer permissões institucionais, mas apenas a coragem de olhar para dentro de nós mesmos com honestidade radical e amor incondicional. A transformação do cristianismo de um movimento espiritual diversificado e dinâmico em uma instituição monolítica e hierárquica não foi um processo natural, mas o resultado de decisões políticas deliberadas que alteraram fundamentalmente a mensagem original. O controle da narrativa espiritual tornou-se uma ferramenta de poder que determinava não apenas o que se podia acreditar, mas também quem tinha autoridade para interpretar a verdade divina.
O processo começou quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C., com o Edito de Milão. Embora isso tenha encerrado as perseguições, também introduziu uma nova dinâmica. O poder político começou a influenciar as decisões teológicas. Constantino não era apenas um convertido. Ele era um estrategista que via o cristianismo unificado como uma ferramenta para consolidar seu império fragmentado. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C. marcou o primeiro grande momento de controle institucional da narrativa. Os bispos convocados por Constantino não apenas debateram a natureza de Cristo, mas também estabeleceram precedentes cruciais sobre quem tinha o direito de definir a ortodoxia. Textos que apresentavam perspectivas alternativas, especialmente aqueles que concediam autoridade espiritual às mulheres, foram sistematicamente excluídos do cânone emergente. Atanásio de Alexandria, em sua carta festiva de 367 d.C. e produziu a primeira lista oficial dos 27 livros que constituiriam o Novo Testamento. Essa lista não se baseava apenas em critérios espirituais, mas também em considerações políticas sobre quais textos sustentavam a estrutura de autoridade que a Igreja desejava estabelecer. Os evangelhos gnósticos, incluindo o de Maria Madalena, foram deliberadamente marginalizados como apócrifos e heréticos. Controlar a narrativa também exigia a criação de uma narrativa que justificasse a exclusão das mulheres da liderança espiritual. A reinterpretação de Maria Madalena como prostituta era apenas uma parte de uma campanha mais ampla. As epístolas pastorais, especialmente 1 Timóteo 2,12, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, foram usadas para criar uma teologia que contradizia a prática do cristianismo primitivo. A estudiosa Elaine Pagels, em sua obra Os Evangelhos Gnósticos, documenta como os padres da Igreja desenvolveram argumentos teológicos sofisticados para justificar essa exclusão. Tertuliano argumentava que as mulheres eram a porta de entrada para o diabo e, portanto, não podiam ser receptoras da autoridade divina. Essas não eram meras opiniões pessoais. Tornaram-se doutrina oficial que moldou o cristianismo por milênios. O controle da narrativa também envolveu a destruição física de textos alternativos. Pesquisas arqueológicas revelaram evidências de queima sistemática de manuscritos gnósticos em mosteiros durante os séculos IV e V. Os textos que sobreviveram, como os descobertos em Nag Hammadi em 1945, o fizeram porque foram deliberadamente ocultados por comunidades que se recusavam a aceitar a ortodoxia imposta.
Mas o controle da narrativa não se limitou à exclusão de textos. Envolveu também a reescrita da história. Relatos dos primeiros séculos do cristianismo foram editados para minimizar o papel das líderes femininas e enfatizar a autoridade apostólica masculina. Os relatos dos mártires foram alterados para eliminar referências a mulheres que lideraram comunidades cristãs. Um exemplo particularmente revelador é o tratamento dado a Priscila nos Atos dos Apóstolos. Paulo menciona Priscila consistentemente antes de seu marido Áquila, indicando que ela era a principal líder do ministério conjunto. No entanto, traduções e comentários posteriores inverteram sistematicamente essa ordem ou minimizaram seu papel, reinterpretando a liderança feminina como ajuda à liderança masculina. Controlar a narrativa também exigiu a criação de uma mitologia sobre a pureza doutrinária original. A Igreja institucional promovia a ideia de que um cristianismo puro existia desde o início e que os escritos gnósticos e outros escritos alternativos representavam corrupções posteriores. A pesquisa histórica moderna demonstrou que essa narrativa é falsa. O cristianismo primitivo era extraordinariamente diverso e os textos gnósticos representavam tradições tão antigas quanto as incluídas no cânone. A consolidação do controle institucional também exigiu a criação de mecanismos de execução. Concílios posteriores, especialmente o Concílio de Calcedônia em 451 d.C., não apenas definiram a doutrina, mas também estabeleceram procedimentos para identificar e punir a heresia. Esses mecanismos evoluíram posteriormente para a Inquisição, onde o controle da narrativa era mantido por meio da violência institucionalizada. No entanto, esse controle nunca foi completamente bem-sucedido. Movimentos como os cátaros na França medieval, os bogomilos na Bulgária e os valdenses na Itália preservaram elementos da espiritualidade gnóstica, incluindo o reconhecimento da liderança espiritual feminina. Esses movimentos foram brutalmente reprimidos justamente por representarem alternativas à narrativa oficial. A pergunta que inevitavelmente surge é: o que se perdeu nesse processo de controle? Não apenas textos específicos, mas toda uma compreensão alternativa da espiritualidade cristã que enfatizava a experiência direta em detrimento da autoridade institucional, a igualdade espiritual em detrimento da hierarquia e a transformação pessoal em detrimento da conformidade doutrinária.
O controle institucional da narrativa espiritual pela Igreja não era simplesmente uma questão de preservar a pureza doutrinária, mas uma sofisticada operação política que alterou fundamentalmente a natureza do cristianismo. Reconhecer essa realidade não diminui o valor da fé cristã autêntica. Ao contrário, nos convida a distinguir entre a mensagem espiritual original e as construções institucionais que a moldaram ao longo dos séculos. De onde você está assistindo a este vídeo? Conte-nos abaixo, vamos acordar juntos, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história antiga, é um testemunho de como essas revelações estão transformando vidas reais em nossos dias. Há 3 meses, recebi uma mensagem que me comoveu profundamente. Helena, uma colombiana de 45 anos, escreveu-me para compartilhar como a descoberta do Evangelho de Maria Madalena revolucionou completamente sua relação com a espiritualidade. Sua história é um testemunho poderoso do que acontece quando a verdade espiritual encontra um coração preparado para recebê-la. Helena fora criada em uma família católica devota, mas durante anos vivenciara um crescente distanciamento da fé de sua infância. Senti que algo estava errado, escreveu-me, mas não sabia o quê. Toda vez que tentava rezar, parecia que havia um muro entre minha alma e Deus. Os sermões falavam de amor, mas tudo o que eu percebia era medo e controle. Sua crise espiritual se intensificou quando ela começou a questionar o papel das mulheres na igreja. Por que não podemos ser padres? Perguntou ao pároco. Por que nossas vozes não contam em decisões espirituais importantes? As respostas que recebeu a deixaram ainda mais confusa. Porque é isso que Deus queria. Porque as mulheres têm papéis diferentes. Porque a tradição deve ser respeitada. Durante anos, Helena tentou aceitar essas explicações, mas sua alma se rebelou. Senti que estava traindo algo fundamental dentro de mim, disse-me ela. Como se houvesse uma verdade mais profunda que estivesse sendo negada, não apenas pela igreja, mas por mim mesma. O ponto de virada veio quando Helena descobriu informações sobre o Evangelho de Maria Madalena, por meio de um documentário que assistiu por acaso. Quando ouvi pela primeira vez que Maria Madalena havia sido uma líder espiritual, não uma prostituta arrependida, foi como se alguém tivesse acendido uma luz na minha alma, escreveu-me ela. Finalmente entendi por que me sentia tão desconectada. Tinha sido ensinada a negar metade da minha própria natureza espiritual.
Helena começou a fazer sua própria pesquisa, lendo traduções do Evangelho gnóstico, estudando a história do cristianismo primitivo e explorando os ensinamentos místicos que haviam sido marginalizados. Descobri que as mulheres não eram apenas líderes espirituais no cristianismo primitivo, mas também portadoras de uma sabedoria única que a Igreja havia escolhido suprimir, explicou ela. Mas a verdadeira mudança não veio apenas do conhecimento intelectual, mas de uma profunda experiência espiritual. Uma noite, enquanto meditava nos ensinamentos de Maria sobre o reino interior, experimentei algo que nunca havia sentido antes, contou-me Helena. Senti uma presença divina que não vinha de fora, mas de dentro. Era como se minha alma se lembrasse de algo que havia esquecido. Que eu mesma sou sagrada, que minha conexão com o divino não requer a permissão de ninguém. Essa experiência transformou completamente a vida espiritual de Helena. Não preciso mais de intermediários para me conectar com Deus, ela me escreveu. Aprendi que o templo mais sagrado é a minha própria consciência e que a autoridade espiritual mais autêntica é aquela que surge da experiência direta do divino. Helena também me contou como essa nova compreensão impactou seus relacionamentos. Comecei a tratar as outras mulheres de forma diferente. Não as via mais como concorrentes ou seres que precisavam ser salvos pelos homens, mas como irmãs espirituais com a mesma capacidade divina que eu. Seu casamento foi transformado porque ela parou de buscar validação espiritual no marido e começou a se relacionar com ele a partir de sua própria plenitude interior. Mas talvez a parte mais bonita do testemunho de Helena tenha sido como ela descreveu seu novo relacionamento com Maria Madalena. Ela se tornou minha professora espiritual. Não como uma figura a quem rezar, mas como um exemplo do que é possível quando uma mulher abraça plenamente sua autoridade espiritual. Seus ensinamentos sobre o reino interior me ajudaram a encontrar uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Helena concluiu sua mensagem com uma reflexão que resume o poder transformador dessas revelações. Antes, eu vivia pedindo perdão por existir como mulher. Agora, vivo celebrando a capacidade divina que habita em mim. Antes, eu buscava salvação em doutrinas externas. Agora, vivencio a libertação na verdade interior. Esse conhecimento não me distanciou de Deus, me aproximou da fonte divina como nunca antes. A história dela não é única. Toda semana, recebo mensagens semelhantes de pessoas que descobriram nesses ensinamentos uma espiritualidade mais autêntica, mais inclusiva e mais transformadora.
Homens e mulheres que encontraram no exemplo de Maria Madalena um convite para explorar dimensões da fé que as instituições tradicionais mantinham ocultas. O que está despertando em seu coração enquanto você ouve essas revelações? Você sente aquela ressonância que Helena descreveu, aquela sensação de algo fundamental sendo restaurado em sua compreensão espiritual? Sua experiência importa, e sua voz faz parte desse despertar coletivo que está ocorrendo em nossa época. O despertar espiritual ao qual o Evangelho de Maria Madalena nos convida não é uma rebelião contra a fé, mas uma libertação em direção a uma fé mais autêntica e corajosa. É um chamado para transcender o medo que dominou a espiritualidade institucional por séculos e abraçar um relacionamento direto e pessoal com o divino que não requer permissão, intermediários ou validação externa. Por muito tempo, a espiritualidade foi apresentada como um território perigoso, onde apenas especialistas conseguem navegar sem se perder. Fomos ensinados que a exploração espiritual independente é arrogante, que perguntas profundas são perigosas e que a experiência mística direta é suspeita. Essa narrativa de medo tem mantido milhões de almas sinceras em uma dependência espiritual que contradiz a própria essência da mensagem de Cristo. Mas Maria Madalena nos mostra um caminho diferente. Seu testemunho revela que a verdadeira espiritualidade floresce quando ousamos confiar em nossa própria experiência interior, quando paramos de buscar validação externa para nossos insights mais profundos e quando reconhecemos que cada alma tem acesso direto à fonte divina de toda a sabedoria. Fé livre de medo não significa falta de respeito pela tradição ou pela comunidade espiritual. Significa distinguir entre a tradição autêntica, que nos conecta à verdade eterna, e as construções institucionais que buscam controlar essa verdade. Significa valorizar a comunidade espiritual que nutre nosso crescimento sem sacrificar nossa autonomia espiritual no altar da conformidade. Cristo não fundou uma religião, ele semeou a liberdade. Essa compreensão revoluciona completamente nossa perspectiva sobre espiritualidade. Jesus não veio para criar outra instituição que controlasse o acesso ao divino, mas para revelar que o reino de Deus está diretamente disponível a todo coração sincero. Sua mensagem era essencialmente democratizante. A experiência do sagrado não é privilégio de uma elite, mas o direito inato de cada alma.
O medo espiritual se manifesta de muitas formas. Medo de fazer perguntas difíceis, medo de confiar em nossas próprias percepções espirituais, medo de explorar tradições rotuladas como heréticas, medo de encontrar verdades que desafiam nossas crenças estabelecidas. Mas esse medo não vem de Deus, vem de sistemas que confundem controle com proteção, autoridade com sabedoria e conformidade com fé. A fé livre de medo nos convida a sermos exploradores espirituais corajosos, como Maria Madalena. Ela não se contentou em ser uma seguidora passiva. Tornou-se uma buscadora ativa da verdade mais profunda. Não permitiu que a inveja e a resistência de outros discípulos a silenciassem. Continuou a compartilhar as revelações que recebera. Não se deixou intimidar pelas estruturas de poder que buscavam marginalizá-la. Manteve sua autoridade espiritual mesmo quando era incompreendida. Esse tipo de fé exige coragem, mas é uma coragem que se fortalece com a prática. Cada vez que escolhemos a honestidade espiritual em vez da conformidade, cada vez que confiamos em nossa experiência interior em vez de opiniões externas, cada vez que exploramos com a mente aberta em vez de julgar com preconceito, estamos fortalecendo os músculos da fé autêntica. A fé livre de medo também nos liberta da necessidade de ter todas as respostas. Ela nos permite abraçar o mistério sem ansiedade, explorar o desconhecido sem terror e mergulhar na questão sem desespero. Porque reconhecemos que a verdade espiritual não é um destino ao qual chegamos, mas uma jornada que empreendemos com confiança e admiração. Maria Madalena nos ensina que a espiritualidade autêntica não é um refúgio do mundo, mas uma transformação que nos capacita a viver no mundo com mais amor, sabedoria e compaixão. Seu reino interior não nos isola da realidade, mas nos conecta mais profundamente à verdade, que subjaz a toda a realidade. O chamado ao despertar que ressoa em seu evangelho não é um chamado para abandonar a fé, mas para encontrar uma fé tão real, tão pessoal, tão transformadora, que não precise mais ser defendida com medo, porque se sustenta por si só na experiência direta do divino. É um convite para descobrir que a liberdade espiritual não é inimiga da fé autêntica, mas sim sua expressão mais plena e madura. O despertar espiritual é seu direito de nascença. Uma conexão direta com o divino é sua herança natural. A autoridade para explorar a verdade espiritual é seu dom inalienável. Maria Madalena viveu essa verdade há 2000 anos e seu testemunho continua a ressoar hoje, convidando-nos a despertar para a mesma liberdade espiritual que ela experimentou. Chegamos ao fim de uma jornada que, na realidade, é apenas o começo.
O que você descobriu hoje não são meros dados históricos ou curiosidades teológicas. É a chave para uma transformação espiritual que pode revolucionar sua vida de maneiras que você está apenas começando a imaginar. Durante séculos, a voz de Maria Madalena foi silenciada, mas sua mensagem sobreviveu. Seu evangelho não é apenas um documento antigo, é um convite atual para reconhecer a autoridade espiritual que habita em seu próprio coração. Cada palavra que você ouviu hoje é um lembrete de que a verdade espiritual mais profunda não precisa de permissão institucional para florescer em sua alma. A história de Maria Madalena nos ensina que o autêntico despertar espiritual sempre enfrenta resistência, mas também nos mostra que a verdade tem um jeito de persistir, de encontrar rachaduras nas paredes do controle, de sussurrar sua mensagem a corações prontos para ouvir. Você faz parte dessa continuidade, dessa tradição de buscadores que se recusam a se contentar com verdades parciais ou fé de segunda mão. Mas aqui está a pergunta mais importante: o que você fará com essa revelação? Permitirá que ela se torne apenas mais uma informação interessante que você arquiva em sua mente, ou a usará como um catalisador para uma exploração mais profunda de sua própria natureza espiritual? Continuará buscando a verdade em fontes externas ou começará a confiar na sabedoria divina que Maria Madalena reconheceu em si mesma? O reino interior que ela descreveu não é um destino futuro, é uma realidade presente à espera de ser reconhecida. A autoridade espiritual que ela exerceu não foi um privilégio especial, é um potencial que toda alma sincera pode desenvolver. Os ensinamentos místicos que ela recebeu não foram revelações exclusivas, são convites universais para uma experiência mais profunda do divino. Maria Madalena viveu numa época em que ser uma líder espiritual feminina era algo revolucionário. Vivemos numa época em que ser uma autêntica buscadora espiritual, independentemente do gênero, continua sendo um ato de coragem. As estruturas de controle evoluíram, mas a necessidade do despertar espiritual continua tão urgente quanto sempre. Seu testemunho nos lembra que a espiritualidade autêntica não é um refúgio da realidade, mas uma transformação que nos capacita a viver com mais amor, sabedoria e compaixão. Não é uma fuga do mundo, mas uma maneira de habitar o mundo a partir da nossa verdade mais profunda. O convite final é simples, mas profundo. Permita que a história de Maria Madalena desperte em você a mesma coragem espiritual que ela demonstrou. Ouse confiar em sua experiência interior. Ouse fazer perguntas difíceis.
Ouse explorar dimensões da fé que as instituições tradicionais preferem manter ocultas. O despertar espiritual é contagioso. Quando uma pessoa encontra sua autêntica autoridade espiritual, ela inspira outros a fazerem o mesmo. Quando alguém se liberta do medo espiritual, cria espaço para que outros explorem sua própria liberdade. Quando um coração descobre o reino interior, ele se torna uma luz que guia outros em direção à mesma revelação. Se esta verdade tocou a sua alma, inscreva-se agora e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Não pare por aqui. Continue despertando. Porque a jornada em direção à verdade espiritual autêntica não termina com um vídeo. Ela se aprofunda a cada passo que você dá em direção à sua própria autoridade espiritual, em direção à sua conexão direta com o divino. Em direção à sua própria versão do reino interior que Maria Madalena descobriu há 2000 anos e que permanece tão real e transformador hoje quanto era naquela época. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.